Essa será uma primeira live de várias que estaremos montando semanalmente, mostrando soluções de manutenção que agreguem valor no dia a dia das pessoas que trabalham com manutenção. Para ter acesso a essas lives, ou tudo que a gente estiver filmando, gravando, basta nos seguir aqui, ó, no nosso canal do YouTube, nas redes sociais, no LinkedIn, ou através de inscrições feitas através do site da própria Civeco, www.civeco.com.br. Hoje nós vamos falar sobre gráficos dinâmicos, né? Muito se fala sobre dashboard, sobre business intelligence, mas essa parte ela é toda mais para gestão das informações e depois uma tomada de decisão. Hoje vai estar falando de gráficos dinâmicos no dia a dia, gráficos e informações que nós precisamos para tomar decisões no planejamento, na execução, no controle das pessoas. Aqui eu estou numa seção que me mostra todas as OS que eu tenho dentro do sistema. Todas as OS que eu tenho mediante a remoção de filtro. E aqui eu tenho a abertura de todas as OS com todas as informações pertinentes para mim fazer as minhas ações, gerar, ver o que está atrasado, ver o que pode ser realizado, o que pode ser feito. Mas só essa forma em formato de lista, onde eu posso ter diversos filtros que eu posso aplicar, por exemplo, eu quero saber só o que eu tenho de preventiva para ver hoje. Eu colocaria chamaria as minhas preventivas aqui e verificaria o que já tem OS gerada, o que está em aberto, o que está em aberto há muito tempo está atrasado, está em vermelho. Então, além de tudo, eu tenho uma visualização gráfica para que eu possa exercer melhor as minhas atividades no âmbito de planejamento. Por quê? Porque eu posso trabalhar com gráficos já preparados para o meu dia a dia. Então, eu quero saber aqui OS por tipo, OS por equipamentos, análise por área, OS por classe. Se eu clicar em qualquer um desses itens, ele vai abrir um gráfico para mim, um gráfico, e esse gráfico passa a ser um gráfico dinâmico. Então peguei aqui OS por classe de manutenção. OS por classe de manutenção, está nesse formato, eu chamo em outro formato, o formato que eu bem entender. Mas além disso, eu estou vendo aqui os equipamentos e o número de OS por classes que tem cada um dos equipamentos. Mas isso mediante aquele filtro que eu fiz inicial. Mas eu posso pegar e chamar outros filtros aqui. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, eu quero saber o que eu tenho de ordens de serviço de elétrica, ou o que eu tenho de corretivas abertas, ou o que eu tenho de atrasadas até hoje. Eu pego esses filtros, eu vou ter eles feitos mediante esse seletor de equipamentos. Na realidade, cada vez que eu clicar aqui e alterar esse filtro, por exemplo, ele vai alterar o seletor aqui. Agora, eu posso também puxar outro gráfico, por exemplo, eu fiz um teste agora, antes de iniciar a live, uma determinada função OS atrasadas. Nesse caso de OS atrasadas, aí eu ainda tenho a somatória de tempos de parada, somatórias de código, somatórias de total, somatórias de perda de produção, soma de planos e apresentação gráfica de cada um dos itens. Mas, novamente, eu estou com todas as OS aqui, eu vou pegar OS corretivas elétricas e ele vai trazer para mim o que está acontecendo com as OS corretivas elétricas e seus respectivos equipamentos. Ou poderia estar visualizando todas as OS de motores paradas. Eu poderia ter filtros colocados aqui para mim, para minha tomada de decisão no dia a dia. Aqui eu vou montar para vocês, um teste, só para a gente ver com a simplicidade da montagem dessas informações. Eu venho aqui eu tenho como selecionar
filtros, etc. Aqui eu tenho o gráfico, que é a minha lista de gráficos. Aqui eu vou criar um novo gráfico. Criar um novo gráfico em cima, obviamente, das informações que eu tenho armazenadas dentro do sistema, dentro da minha base, que foi toda preparada, implementada e tratada para que eu possa ter o melhor resultado da minha manutenção. Criar esses gráficos e salvá-los para o dia a dia não quer dizer que eu vou ter que ficar com eles eternamente aqui. Eles podem ser úteis para mim nesses primeiros 6 meses, depois eu tiro eles e crio novos para que eu possa exercer melhor as minhas atividades. Eu vou selecionar aqui um critério, por exemplo, em todos os itens aqui para serem selecionados de toda a minha tabela de listagem. Então, se eu pegar aqui, vamos pegar o que veio de solicitação de serviço, vou determinar um operador e vou selecionar aqui no gráfico uma opção que vai dar a somatória das informações. Então, eu quero horas atuais, eu quero horas planejadas, eu quero perda de produção, eu quero tempo de parada. Ok? Bom, ok, ele vai vir para mim, eu venho aqui e falo, salvar o gráfico, e vou salvar em cima daquele que eu já tinha aqui como teste, ou não, vou colocar teste 2, ou teste 1, e salvar esse gráfico, para depois a gente poder até remover ele futuramente. E aí sim, aí eu venho aqui e posso gerar esse gráfico diretamente do que eu já estou trabalhando, para verificar se era isso mesmo que eu queria, se era informação pertinente ou não. E aqui eu vou ter as somatórias de todas as solicitações de serviços, né, que estão aqui embaixo. São OS que vieram dessas solicitações e aqui por soma de horas atuais com soma de horas planejadas, que é o que aparece aqui. Tem um pouco de vermelho e amarelo também, mas eu poderia pegar um outro filtro também para verificar outras informações ou visualizar isso em outro formato de gráfico, né? Tem esse formato, ou ainda, se fosse poucos, eu gosto muito desse outro gráfico aqui, eu fiz aqui, que ele está mais interessante. Teste. Que aí eu consigo pegar um filtro legal aqui para mostrar o que eu queria. Ainda tem muito, mas é legal. Aí você vem aqui nesse gráfico, eu achei interessante, que eu consigo visualizar cada um dos equipamentos e as porcentagens das somatórias em cada um deles em um formato. Além disso, todos esses relatórios, esses formatos de relatórios podem ser impressos. Eu posso imprimir ele diretamente numa impressão, o formato que eu quiser, ou salvar como um arquivo, ou abrir com um aplicativo de fotos padrão. Vem todos os motores com todas as ações e a gente pode visualizar qualquer um dos gráficos por visão de status do funcionamento deles. Então aqui eu tenho todos os motores pelo status e posso visualizar 1, 2, 3, 4, que são os itens. Isso que eu mostrei, eu estava só em seletor de OS, mas todos os itens, nós podemos fazer isso também com equipamentos. Em todos os lugares que eu tiver listas, eu posso trabalhar a informação, uma lista de ordem de serviço. Aqui eu estou numa lista de equipamentos. E a mesma coisa, eu posso pegar aqui eu só tenho um gráfico por função, mas também posso fazer isso em outros formatos. Análise de função do equipamento, equipamento de material rodante. Espero que vocês tenham gostado desta pequena apresentação. Semana que vem vamos vir com outra apresentação sobre talvez planejamento de manutenção ou alguma outra funcionalidade específica do COSWIN que agregue valor para a sua manutenção. Gostando e querendo participar, lembra de se inscrever no nosso canal do YouTube e periodicamente estaremos conversando com vocês, ou nesse formato de live, ou no formato de vídeos, ou futuramente, quem sabe,
numa reunião de apresentação direta de todas as funcionalidades pós-win, e eu estaria contente de apresentá-los a vocês. Obrigado e até logo.